Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje estaremos trabalhando com manipulação algébrica. O que é manipulação algébrica? Manipulação algébrica é você brincar com as variáveis, brincar com as incógnitas, não necessariamente resolvendo a equação, mas a manipulação é um instrumento, é uma ferramenta, né, que vai possibilitar você resolver uma equação, seja ela qual for. Tá? A gente percebe o seguinte, que depois da pandemia, eu não sei se os outros professores têm a mesma opinião, mas a gente percebe que intensificou a falta de paciência do aluno. O aluno às vezes pega uma equação e ele quer já chegar no resultado sem fazer todo o processo, né, de isolar a incógnita, enfim. Então, é importante que todos saibam manipular algebricamente qualquer equação. Então, a princípio, o que é manipulação algébrica? Manipulação algébrica, como eu já disse, é uma ferramenta que vai lhe possibilitar resolver uma equação. Né? Para resolver uma equação, você precisa manipular a equação. E manipular é uma coisa simples, gente. Por exemplo, quando você expande um produto notável, por exemplo, você está manipulando a equação. Quando você fatora uma equação qualquer, você está manipulando a equação. Né? Alguns professores brincam, falam de massagear a equação, né? Massagear a equação para deixar a equação do jeito que você, da melhor forma possível para você resolver o problema. Né? O que é importante saber para você conseguir manipular uma equação? Entre outras coisas, é importante você saber que uma equação tem um primeiro membro, tem um segundo membro, tem uma igualdade ou, quem sabe, uma desigualdade, né, entre esses membros. Né? Aí, no caso, não seria uma equação, seria uma inequação, mas também você pode manipular. E saber também as operações inversas. Né? O que são operações inversas? Vocês já devem saber que, por exemplo, a operação inversa da divisão é a multiplicação, a operação inversa da soma é a subtração e vice-versa. Né? A operação inversa da potência é a radiciação, da radiciação é a potência. Né? Então é importante saber isso para conseguir manipular. Então vamos a um exemplo, né, básico aí. Observe a equação dos juros simples. Nela, J, que representa o juro, está escrita em função do capital C, da taxa I e do tempo T. Então nós temos essa fórmula muito conhecida aí da matemática financeira, né, que é a fórmula do juros simples, né, ou a famosa fórmula J-CIT, né, juros igual ao capital vezes a taxa vezes o período ou tempo. Então, para a gente começar a brincadeira aqui, ó, a gente vai escrever o capital em função dos juros, vamos escrever a taxa em função dos juros e vamos escrever também o período T ou tempo em função dos juros. Observe que na equação, ó, a equação aqui, ó, essa equação, os juros estão em função do capital, da taxa e do tempo. Tá vendo? Quando a gente fala que os juros estão em função, significa que os juros é a variável dependente, ou seja, J é a variável dependente, e as variáveis que estão aqui desse lado da equação são as variáveis independentes. Tranquilo? Então, quando a gente diz que o juro está em função do capital, ou o juro está em função da taxa, ou o juro está em função do tempo, o capital, a taxa e o tempo são as variáveis independentes e o juro é a variável dependente. Outra coisa, quando eu digo que o juro está em função de alguma coisa, o juro tem que estar de um dos lados da equação só. Ok? Então vamos lá. Como é que a gente escreve o capital em função do juro? Vamos resolver essa letra A aqui. Um exemplo. Letra A. Então eu tenho uma fórmula aqui, né? Juro igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Tranquilo? E eu quero escrever agora, aqui está escrito juro em função do capital. Eu quero escrever capital em função do juro. Então eu vou pegar tudo que não é capital desse lado aqui da equação, ó, e vou passar para o primeiro membro da equação. A gente usa muito essa linguagem, né? Vamos passar, vamos passar. Na realidade, o que a gente tem que fazer? Se a gente quer tirar o I daqui, né, a taxa, quer tirar o T, que é o período, o tempo daqui, né, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dividir por I e T a equação, né? Então vamos lá. Então, vamos dividir aqui por I vezes T. Só que se eu dividir do lado de cá, eu tenho que dividir também no primeiro membro aqui, ó. Não é isso? Então aqui vai ficar I vezes T
aqui embaixo, né? Juro dividido por I vezes T. Só que aqui do lado de cá, o que vai acontecer? A gente vai cancelar esse I com esse I, porque aqui é uma multiplicação, né? Vamos cancelar esse T com esse T. E aí vamos ficar com a seguinte situação. C igual ao juro dividido pela taxa vezes o tempo. Agora, a equação está escrita com C em função de J. Mesma coisa se a gente quiser fazer, ó, letra B, né? Se a gente quiser escrever I em função de J, a gente tem aqui a taxa, juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, né? E aí a gente quer escrever I em função de J, tudo que não é I a gente vai tirar daqui, para desaparecer com esse C e com esse T, a gente vai dividir por C vezes T de ambos os lados, né? Ó, C vezes T. E aí cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui e aqui, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter que I é igual ao juro dividido pelo capital vezes o período tempo. Então agora o I está escrito em função do J. Ó. Na letra C, a mesma coisa. Né? Só que eu vou fazer mais rápido, né? Vou fazer como a gente faz na sala de aula. A gente passa para lá, passa para cá. Vamos usar isso aí, nessa linguagem para ser mais objetivo, né? Então eu tenho aqui a expressão, né? Juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, né? E eu quero escrever o tempo em função do juro. Vou passar tudo que não é tempo para cá, vai ficar juro sobre. Aqui está multiplicando o tempo, vai passar dividindo, né? Capital vezes a taxa igual ao tempo. Então isso, gente, é manipulação algébrica. Isso é manipulação algébrica. Vou pegar um exemplo aqui da física. Bom, questão simples aí de física, duas pequenas esferas iguais, eletrizadas com a mesma carga elétrica Q, situam-se a distância de 50 centímetros no vácuo e repelem-se com força de intensidade 1,44 vezes 10 elevado a menos 1 newton. A constante eletrostática no vácuo vale K0 igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Determine a carga elétrica Q dessas esferas. Então, ele está dando uma força aqui, ó, a intensidade da força elétrica. A gente fica atento porque a questão vai utilizar a expressão da força, né? Que é força igual a K0 vezes Q1 em módulo, né? Módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Ok? Agora observe, a questão diz que as cargas são iguais, então eu posso multiplicar aqui, já que são iguais, né? Então eu vou ter que F é igual a K0 vezes Q ao quadrado dividido pela distância ao quadrado. Ok? Então, trazendo para cá, eu vou escrever agora Q em função das demais, porque aqui está escrito F em função das demais, né? Eu vou escrever Q em função das demais. Então, primeiro eu vou começar multiplicando D ao quadrado a ambos os lados da equação. Aí eu vou ter F vezes D ao quadrado igual a K0 vezes a carga ao quadrado, né? E agora eu vou dividir ambos os lados por K0. Então, eu vou ter F vezes D ao quadrado dividido por K0 igual a Q ao quadrado. Tranquilo? Então, Q vai ser igual, agora tirando a raiz de ambos os lados, né? F vezes D ao quadrado dividido por K0. Ok? Agora, para resolver isso aí, como é que a gente faz? A gente vai ter aqui, ó, que Q, agora a gente já escreveu, né? Q em função das demais variáveis, né? Então a gente vai ter que Q é igual a
F. Quem é F? 1,44, né? 1,44 vezes 10 elevado a menos 1. Não é isso? E a distância tem que transformar para metro, né? Não pode usar em centímetro. Vai ser 0,5, né? 0,5 ao quadrado, né? Dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Então, Q vai ser igual a... O 0,5 ao quadrado vai sair daqui, né? Multiplicação. O 1,44, a raiz de 1,44 é 1,2 vezes 0,5 vezes esse 10 elevado a menos 1 aqui, ó, eu vou dividir por 10 elevado a 9. Então, quando eu divido, eu subtraio os expoentes, né? Então vai ficar menos 1 menos 9. Só que quando eu tirar da raiz, esse 10 elevado a menos 10 vai ficar 10 elevado a menos 5. Ok? Tudo isso dividido por 3, né? Porque o 9 vai sair da raiz também. Tranquilo? Agora é só fazer continha. 1,2 vezes 0,5 dividido por 3. Então a gente vai ter aqui 0,2 vezes 10 elevado a menos 5. Colocando em notação científica, a gente vai ter aqui a carga vai ser 2,0 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Nós encontramos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, coulombs, né? Então, só que a questão não diz se as cargas são positivas ou negativas, elas são iguais, né? Então eu posso considerar que Q pode ser positiva, nesse caso 2 vezes 10 elevado a menos 6, ou 2 microcoulombs, ou pode ser negativa também, Q igual a menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, ou menos 2 microcoulombs. Ok? Então o terceiro exemplo está pedindo para escrever x em função de y nessas equações que são dadas aqui. Você pode observar que em todas as equações y está em função de x. Então vamos lá, vamos usar a manipulação algébrica, né? Então, para começo de conversa, nessa primeira equação aqui, eu vou dar um jeito de me livrar desse menos 4 aqui. Então, para me livrar desse menos 4, eu tenho que somar 4 em ambos os lados. Então, eu vou ficar com y mais 4 do lado de cá, igual a 3x. Porque quando eu somar 4 aqui, vai cancelar com esse menos 4, ok? E agora eu vou dividir tudo por 3, ambos os lados por 3, eu vou ter y mais 4 sobre 3 igual a x. Porque quando eu dividir isso aqui por x, por 3, o 3 vai embora com outro 3 e vai sobrar o x. Então pronto, está aqui. X escrito em função de y. Vou dar uma arrumadinha aqui na equação. Ó. Y mais 4 sobre 3. Isso é manipulação algébrica, gente. É brincar com as variáveis, com as incógnitas. Não é necessariamente resolver a equação. Vai ser uma ferramenta para você resolver a equação. Ok? E essa aqui? Bom, o primeiro passo é multiplicar 7 a ambos os lados, né? Concorda que quando eu multiplicar por 7 aqui, ó, quando eu multiplicar isso aqui por 7, eu vou cancelar esse 7 com esse? Então, multiplicando por 7 em ambos os lados, eu vou ter que 7y vai ser igual a x menos 3. Tranquilo? É o que a gente fala, pega o 7 que está dividindo e passa para cá multiplicando. Mesma coisa. Agora, eu vou pegar esse menos 3 e passar para cá, né? Tá subtraindo, vai passar somando. Então vai ficar 7y mais 3 igual a x. Pronto. Escrevi x em função de y. Então x é igual a 7y mais 3. Vamos usar mais uma? Aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é subtrair
1 de ambos os lados, ou seja, pegar esse mais 1 aqui e passar para cá. Se ele está somando, vai passar subtraindo, né? Então, do lado de cá nós vamos ter y menos 1 igual a 2x menos 3 sobre 5. Agora eu vou multiplicar por 5 em ambos os lados da equação. Ou seja, eu vou pegar esse 5 que está dividindo, vou passar para cá, multiplicando, né? Então vamos lá, vai ficar assim, 5 que multiplica y menos 1 igual a 2x menos 3. Ok? Fazendo essa multiplicação, eu vou ter 5y menos 5 igual a 2x menos 3. Ok? Somando 3 a ambos os lados, eu vou ter 5y menos 5 mais 3, né? Igual a 2x. E agora, dividindo tudo por 2, a gente vai ter 5y. Aqui, ó, menos 5 com mais 3 vai ficar menos 2, né? Menos 2 dividido por 2 igual a x. Pronto. Escrevemos x em função de y agora. X igual a 5y menos 2 sobre 2. Tranquilo? Agora vamos ver a outra parte aqui, a letra D, né? Essa aqui foi a letra C. Agora vamos resolver a letra D aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse 7 que está dividindo, ó, passar para cá multiplicando, né? Ou seja, vamos multiplicar 7 em ambos os lados da equação. Então vai ficar 7y igual a raiz quadrada de 2x mais 3. Ok? E agora a gente vai levar ao quadrado, né? Então a gente vai ter 7y ao quadrado igual a 2x mais 3. Agora, pega o 3 que está somando, passa para cá subtraindo, ou seja, subtrai 3 de ambos os lados da equação. Então, vou ter aqui, ó, elevando ao quadrado, vou ter 49, né? 49y ao quadrado menos 3 igual a 2x. E agora, dividindo tudo por 2, eu vou ter que x é igual a 49y ao quadrado menos 3 sobre 2. Escrevi x em função de y. Então é isso. Manipulação algébrica é uma ferramenta para você manipular variáveis, né? Manipular algébrica. A álgebra é a parte da matemática que trabalha com letras, né? Então, manipulação algébrica é você manipular as variáveis, manipular as incógnitas para resolver a equação. É uma ferramenta. Eu espero que você tenha aprendido aí a usar essa ferramenta. Um grande abraço.